Falo dos apelidos porque os avós tinham cuidado com o apelido por quê? Porque certas famílias com aquele apelido, às vezes, nas gerações já passadas, alguém tinha tido, por exemplo, problemas com aquele grupo. A aceitação de certos costumes e práticas daquela família, as pessoas nunca aconselhavam o casamento. Por mais que custasse ao jovem em abdicar daquela relação, será mesmo obrigado a abdicar daquela relação em função do grupo. Mas não é só em função do grupo, porque o grupo quer ser grupo, é em função da proteção dos valores do grupo. O mais importante era isso. Em Angola, o casamento envolve, sobretudo, a família. Mesmo que eles se assumam a dizer que a coisa é nossa, envolve a família. Sou o Frei Miguel Chacachama, natural do Kwanza Sul, município do Huacucungo, onde fiz os meus primeiros anos escolares até a 4ª classe, ainda no período colonial. Logo que as coisas deram um outro rosto para que Angola fosse autônoma, fui para a cidade pela primeira vez, em 1976, na minha cidade da Sala, Huacucungo, onde comecei a frequentar a 5ª classe, até aquilo que chamamos o fim do ensino secundário, portanto a 9ª classe. Sendo professor, optei por ir ao seminário para ser sacerdote. Então, em 86, eu fui para o Sumba, no seminário do Sumba, onde eu fiz o propedêutico. São 2 anos, que correspondiam naquela altura ao ensino médio, mas na escola, daquilo que chamamos da escolástica, né? O seminário era aquilo que se oferecia àqueles que queriam ser padres, deviam fazer o propedêutico. É uma espécie de introdução ao estudo da filosofia. Terminado o propedêutico, em 1988 vim para Luanda para seguir os estudos filosóficos. Terminei a filosofia em 88, a filosofia em 91. Depois da filosofia em 91, fui para o Ruanda nos anos 94. De 91 a 92 estive lá a fazer uma experiência que nós chamamos o noviciado. Terminando esse período de 1 ano, em 92, me foi oferecido um tempo de férias para fazer o inglês no Quênia. Fiquei até mais ou menos de junho a setembro e depois daí voltei para Angola para algumas férias. Era já 92, nas vésperas das primeiras eleições em Angola. Ser feliz ou infelizmente não estive nas eleições, porque eu acabava de chegar do estrangeiro e devia partir para Kinshasa para os estudos teológicos. Saí exatamente 3 dias antes das eleições e para Kinshasa para os estudos teológicos na Faculdade Católica de Kinshasa. Tanto aí fiquei até 95, porque lá a teologia faz-se em 3 anos, com licenciatura em teologia. O meu trabalho final foi sobre família, as questões da família, a família e aquilo que inclui o estilo de viver em família, e procurei explorar um bocadinho o que é a família em África. E vi que, de facto, a concepção da família em África acaba por ser a mesma. Que sejamos angolanos, que sejamos de outro país, a concepção em África enfrenta os mesmos desafios, os mesmos valores. Tudo que toca, por exemplo, as questões de virgindade, de alambamento,
Se falamos também de problemas étnicos, lá, aquele país, o Ruanda, por exemplo, só tem 2 etnias, né? 2 etnias. E então interessou-me perceber como é que é um país que tem poucos grupos, ainda tem problemas, e nós temos vários grupos. Parece que em termos étnicos não temos assim problemas tão graves como aquele país. Mas o meu problema interessava-me trabalhar sobre a família. Família. Tanto depois de terminar os estudos teológicos, vim para Angola para entrar no ministério. Fui ordenado diácono em 96 por Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. À altura era o arcebispo de Luanda. E ordenado sacerdote, portanto presbítero, se quisermos também padre, na minha terra natal, no Kwanza Sul, a 12 de maio de 1996. Portanto, já lá passam 28 anos que sou sacerdote trabalhando nesta diocese de Luanda. Então tem sido assim a minha vida. Enquanto sacerdote ordenado, trabalhei aqui muito perto desta paróquia onde agora estou, trabalhei no Carmo, cerca de 10 anos, pároco. Terminando os 10 anos de pároco, normalmente nos é proposto um período de estudo para renovar-se em muitas outras coisas, né? Então fui para a França para fazer o mestrado, e mestrado em teologia. Mas durante a minha presença lá, interessou-me um tema que era questões vigentes aqui da Angola, que era a questão de seitas e família. Porque era uma problemática do dia aqui, do dia a dia em Angola. E a chamada proliferação de religiões, de igrejas. E o meu professor até interrogou-me, mas por que trabalhar sobre seitas e família? Não seria melhor trabalhar pluralismo religioso e família? Diz que isso é realidade, muita gente escreveu sobre isso. Mas agora sobre a questão que as seitas põem as famílias, esses pequenos grupos que vão envolvendo os novos jovens em novas experiências religiosas, é uma coisa que intriga até mesmo a própria governação, que se vê muito, digamos assim, com dificuldades em como fazer face a este fenômeno de religiões. Portanto, aí não se trata de igrejas como tal, mas trata-se de questões de seitas que intervêm na vida da família. Então, o meu trabalho no mestrado foi religiões e ciências humanas. Portanto, religião e ciências humanas. Exatamente para refletir sobre a questão da família e, no fundo, família e religião, família e prática religiosa, família e as questões destes pequenos grupos que eu chamo seitas, são intrusos, tanto na prática religiosa como também interferem muito no núcleo familiar, destruindo, porque as crianças vão aprendendo aquilo que os sectários pensam ser prática religiosa, uma igreja, mas na verdade, no fundo, o que querem é outra coisa. Então, de maneira que até que ponto as crianças devem perceber que a prática religiosa não deve ser trazida para o núcleo familiar, se tornar motivo de discussões e criando assim divisões, até mesmo insultos e outras contrariedades que a família não deveria experimentar por causa da prática de uma religião. Então, a religião naturalmente é positiva. Ela é um valor que nos liga a um ente superior, mas só que hoje, quando trabalhei sobre essa questão, via que estes grupos levantavam questões que até eram culturais. Por exemplo, a adivinhação, levar o que o pastor adivinha, dizer que o pai é feiticeiro. Se tu não xinguiras bem, como dizem na vida, se tu não te sais bem na vida, é porque o teu pai, que continua numa igreja,
que não é nova, que não faz milagres, então ele que é o mal, ele que é o diabo, ele que é Satanás. E se ele não se converter à tua igreja onde estás agora, então conhecerás dias muito difíceis, terás poucos sucessos na vida. Então, a questão era exatamente o que eu gostaria de saber, perceber isso. Como sabem, a família é o núcleo fundamental da vida. A família não é questão só de filhos como tal, inicialmente. A família é a constituição do casal. Um casal, quando se constitui, quer ser família. Portanto, tudo que um dia serão os filhos que poderão nascer desse casal, nasce do conceito da família. Portanto, é o núcleo fundamental da vida. É o início de um projeto que um dia poderemos chamar família, onde estará o pai, a mãe e os filhos. Portanto, a família é este lugar sagrado onde todo ser se constitui como ser. Portanto, não é um lugar só de nascer, mas é um lugar onde nós nos tornamos pessoas orientadas para a vida. Então, por isso que a família é o núcleo fundamental, este lugar sagrado e um lugar que culturalmente sabemos que as pessoas têm cuidado muito, culturalmente as pessoas cuidam da família. Por isso é que aquele cuidado, mesmo nas escolhas dos casamentos, nas aldeias, na cultura, nas tradições, este elemento é bastante cuidado. Não em função dos dois, mas em função da própria comunidade primeiro, em função da comunidade cultural daqueles dois. Por isso é que até quando hoje nos queixamos muito, como é que os pais que às vezes intervinham, por exemplo, na escolha de uma menina e de um rapaz para que se casem, parecia que os dois pais não têm palavra. É verdade que hoje a família que se chamamos de igreja é mais construída à base da liberdade. A igreja não obriga que o jovem se case com fulana ou com fulano, por exemplo, mas há uma espécie de liberdade. Mas esta liberdade, muitas vezes, que é feita longe do núcleo familiar, tem sido muito prejudicial. Eu dou, por exemplo, o exemplo. Se na cultura são as famílias que falam e dizem ao rapaz, olha, estamos a pensar que a tua mulher seja a fulana tal, da família tal, conhece a fulana tal. Hoje não. Hoje os jovens, muitas vezes, vivem uma relação muito secreta, e às vezes só depois de 4 ou 5 anos, ou quando há problemas que aparecem, ou gravidez, ou outro caso, que os pais se dão conta que o filho está numa relação. Então estão vendo, este lugar, na cultura há um cuidado, há um princípio fundamental, enquanto nas nossas culturas democráticas a família até é quase que empurrada a entrar também na democracia. Quase que o amor está sendo também democratizado. Eu creio que, portanto, se a família é um núcleo fundamental, é um lugar sagrado, onde as pessoas vivem no amor, então seria muito injusto que esse núcleo passasse, por exemplo, dificuldades, tanto na cultura como na própria sociedade. Hoje, por exemplo, quando se fala de família, temos o lado cultural e temos o lado religioso. Quando nós dá o casamento religioso, eu creio que o problema, se calhar, não se põe muito, porque as pessoas confiam na cultura, nos alambamentos, e a coisa fica por aí. Mas quando se dá o lado religioso, que é muito mais exigente em certas coisas, porque envolve sacramentos, não sei, então, de qualquer maneira, tem que haver precedência. E aí significa que estes jovens que querem constituir família devem conhecer o princípio, tanto, se eu digo princípio no sentido de que da sua origem, e hoje sabemos que muitos jovens ignoram o princípio, vamos assim dizer, a sua origem, não têm dados culturais sobre
as suas famílias. Antigamente, quando eles se casavam, olhava-se para o apelido do noivo, o apelido, e mesmo o apelido da noiva. O primeiro cuidado era assegurar, desculpa a redundância, mas assegurar a segurança do casal. Que o casal tenha referências. Referências culturais, referências tradicionais e até referências de ritos. Porque, falo dos apelidos porque os avós tinham cuidado com o apelido por quê? Porque certas famílias com aquele apelido, às vezes, nas gerações já passadas, alguém tinha tido, por exemplo, problemas com aquele grupo. E quando é o caso, há um apelido que a família identifica que um membro daquele grupo tinha tido problemas muito graves com o grupo em causa, onde está o jovem pretendente, então o casamento não avança. Para que o problema já ultrapassado, resolvido, não volte a renascer. Tanto os apelidos é por causa disso. E outros apelidos, o apelido ao mesmo tempo pode ser negativo, mas também pode ser positivo. Quando é numa família com bom nome, então as famílias hoje aconselham. Mas quando é uma família com um nome que nem a nível da comunidade, nem a nível público, nem a nível regional, a aceitação de certos costumes e práticas daquela família, as pessoas nunca aconselhavam o casamento. Por mais que custasse ao jovem em abdicar daquela relação, será mesmo obrigado a abdicar daquela relação em função do grupo. Mas não é só em função do grupo, porque o grupo quer ser grupo, é em função da proteção dos valores do grupo. O mais importante era isso. E muitas vezes são valores que depois nos vão criar problemas, por exemplo. Então, os apelidos tinham sentido nessa linha. Tanto para o lado positivo, bons apelidos, boa família, como também para salvaguardar os valores da família, como também para aqueles apelidos que a geração recorda que houve problemas com aquela família. E por isso não convinha ressuscitar mais aqueles problemas que a geração passada já viveu com aquele grupo. Tanto era mais nesse sentido, um cuidado essencial. Não era muito em relação ao casal, o jovem e o rapaz, mas é em relação ao próprio grupo, que também sabiam que uma vez afetados pela relação do grupo, poderiam também sofrer e colaborar negativamente para a construção daquela família. Tanto havia esse cuidado especial. Os apelidos, para além dos contravalores, também as pessoas conhecem que aquela família tem uma doença assim. Famílias onde há muito bêbado. Famílias que se dedicam muito ao fetichismo. Famílias que já estão quase conhecidos como sendo aqueles que têm uma determinada doença, até já geracional. Então, praticamente ninguém vai aventurar-se a entrar naquela família. Porque hoje nós não nos conhecemos, mas culturalmente as pessoas se conheciam. Sabiam que o avô daquela família tinha aquela doença. Uma das doenças muito temida era epilepsia, que na verdade é uma doença que se agrava com pessoas que depois têm, por exemplo, o uso exagerado do álcool, que não se cuidavam. E destas pessoas acabavam também por ter filhos com tendência para esta mesma doença. Sem falar de outras doenças, por exemplo, de pessoas que marcadamente têm uma inclinação para práticas não muito abonatórias à própria vida conjugal. Então, vocês estão a ver a esses lados que a família explorava culturalmente. Não era só para salvaguardar o casal como tal, mas era para salvaguardar o grupo inteiro. Eu prefiro usar o termo desafio. O desafio para os jovens é que
ao encontrarem alguém, pode acontecer que alguns jovens, meninas e meninos, mais prudentes, antes de dizer a menina ou ao rapaz, por exemplo, que eu gosto dele, quero casar com ele, fazem uma simulação, eu chamo isso de simulação, significa vão trazendo a menina para casa, ou também o rapaz para casa dos pais, dizendo que é um amigo. E depois já veio como é que o pai, como é que a mãe, como é que as tias, numa dada festa, por exemplo, como é que a sua reagem, se diz que o rapaz é bom, se o rapaz não sei o quê, se comportou assim. E ela própria, a menina, ou nesse caso também, ou também ele próprio, o rapaz, vai ouvindo o que se diz dela, e isso lhe dá a possibilidade de dar mais um passo. Porque senão, alguns rapazes que fazem essa espécie de simulação, largam logo. Quando vêem que a coisa não está muito bem, vamos dizer que uma menina que não respeita o ambiente, ou usa o álcool de uma maneira não muito sensata, não muito disciplinada, atira-se a tudo e mete-se em assuntos que não lhe são, digamos, indicados. Então, alguns alunos que fazem essa espécie de simulação já fazem esse teste. E esse teste é muito importante hoje, no tempo da democracia, porque ajuda depois, quando eles disserem, oh pai, eu encontrei uma menina como minha futura esposa, é aquela que eu tinha trazido na festa do aniversário da minha irmã, tá vendo? E os pais já sabem dizer alguma coisa. Sobretudo as tias. Porque as tias, quando os amigos dos seus sobrinhos vêm a uma festa, elas incluem todo o movimento do trabalho. E aí já vão vendo se ela é preguiçosa, por exemplo. Se ela é higiênica, tá vendo? Se ela é pessoa de boas palavras, de bons costumes. Quase tudo passa na convivência. Hoje aproveita-se esse momento, mas culturalmente não é preciso isso. Culturalmente já sabe que aquela família é boa. É boa. Mas hoje não. E as jovens não têm esse cuidado de, pelo menos, simularem, sem dizer que é a futura esposa, que é a futura noiva. Esses que não têm esse cuidado falham muito mais. Porque não têm nenhuma outra opinião fora do contexto da relação que eles levam. Tá vendo? Agora, fora do contexto da vida familiar, cultural, talvez na igreja temos outro cuidado. Por exemplo, na igreja, significa para além do cuidado, para além do cuidado que os próprios jovens têm, para além do cuidado que os próprios jovens têm na sua relação que estão a começar a construir, e muitas vezes vão construindo não com muito compromisso, ainda com muitas fragilidades, muitas dúvidas, muitas quedas, muitas desistências. Então, para além desse cuidado, a igreja vem ao dar essa formação. A formação que chamamos o curso de noivos. Mas é um diálogo, eu até não chamo curso de noivos, é um diálogo da palavra de Deus com os noivos. E eles vão ouvindo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre a questão do casamento, da constituição de uma família. Por isso é que eu até no próprio curso de noivos até digo assim, o curso, esta formação não é para vocês casarem, essa formação é para a igreja ajudar a esclarecer as vossas opções e ver se no fim da formação ainda entendem que devem continuar a caminhada. Porque, de fato, o curso de noivos primeiro para ele é um instrumento de formação que a igreja tem para preparar os noivos, mas também ajuda que os jovens esclareçam as suas opções. Este é outro problema. Na Igreja Católica atualmente, temos experimentado um desafio maior, que é mesmo este, dos casamentos mistos.
muitos rapazes vão buscar meninas de outras confissões religiosas. Não é mau. Canta-se que o amor não tem fronteiras, né? O amor não tem fronteiras. Até diz que o amor é cego. Vai apanhar onde mesmo na cegueira apanha. Então, o facto de não confessarem a mesma fé na Igreja Católica, por exemplo, uma parte é católica, outra não é. Isso põe um problema em que isso impõe um diálogo no lar. E um dos primeiros desafios, primeiro, não rezam juntos. Tá vendo? Não rezam juntos. Ao domingo, cada um vai para a sua comunidade de religião onde foi batizado. O católico vai para os católicos e quem não é católico vai para a sua comunidade. Esse põe o desafio da unidade. Rompe quase que a unidade de fé no grupo. Porque no casamento deve também a unidade de fé, é importante. Porque quando esse casal chega a não entender-se, em muitos aspectos, por exemplo, batizar os filhos na Igreja Católica, as meninas cedem rapidamente. Quando da parte das meninas, não é natural, mas a cedência é mais fácil da parte das meninas. Os rapazes não. Quando o rapaz, por exemplo, não é católico, aceita com muita dificuldade que os filhos sejam batizados na Igreja Católica. E se notar que a esposa teima mesmo que a coisa seja assim, para ele, muitas vezes, é o princípio de romper a relação. É o princípio de romper a relação. Pouco a pouco há negligência, e nessa negligência, depois a coisa cai por si mesmo. Nós já conhecemos muitos casos de meninas que ficam solteiras, os próprios rapazes também que ficam assim, à deriva, porque não souberam gerir aquilo que um dia acreditaram que a coisa seria fácil. Mas, de facto, no matrimônio, nada é fácil. Antes de ir para os problemas centrais, no fundo, seria talvez formar, é um ideal. Tínhamos pensado que deveria haver também formação para os namorados. Significa, em vez de vir só para a formação dos noivos, a formação deveria começar no tempo do namoro. Significa, a igreja devia acompanhá-los também no próprio namorado. No namorado, né? Enquanto namoram, deviam receber princípios orientadores do namoro. Hoje, infelizmente, não existe isso. Não existe. E quase que se torna também difícil interferirmos nos namoros. Porque até os próprios jovens, como eu disse um pouco atrás, muitos deles, antes mesmo de estarem a pensar no casamento, nunca oficializam a relação de namoro. Nunca. Há jovens que namoram 4, 5 anos e que os pais não sabem que a nossa filha namora, por exemplo. O indivíduo é sempre amigo, quando são apanhados ou vão para uma festa, é sempre um amigo. Um amigo ou um colega. Então, estão a ver, já no namoro não há grande verdade. No namoro já há falta de verdade. Verdade da assunção da coisa como está. E falta de verdade também no sentido mais de transparência. Que as pessoas andem sem que alguém os aponte o dedo. Dizer que, olha, mas esse aqui está a andar com quem? Aquela fulana quem está sempre com ele, né? Mas eles preferem assim, do que dar a cara imediatamente, por exemplo, logo no primeiro ano de namoro, dizer se essa fulana é minha namorada, esse é meu namorado, porque para os jovens hoje acham que o casamento é muito exigente e querem puxar ao máximo para poder perceber, talvez, se é possível, chegar aos 50%, 60% de que essa relação pode ser assumida. Isso pode ser assumida. Agora, então, depois, se ele não se assume com verdade e não se comprometem também com a própria verdade, isso constitui um problema na preparação para o casamento religioso. Porque eles começam a descobrir-se como mentirosos dentro deles próprios. Porque a igreja transmite uma palavra que é verdade, que é a palavra de Deus, e eles vão descobrindo, nós estamos a fazer o curso de noivos, mas
a nossa família nos conheceu praticamente há 2, 3 meses atrás, quando fizeram uma apresentação. Muitos deles fazem a apresentação à véspera do casamento, apresentação um mês antes do casamento. Ora, se eles já namoram 4 anos, por que estão fazendo a apresentação à família oficial 3 meses antes do casamento, por exemplo? Quando os alambamentos são feitos no sábado anterior ao casamento, tudo em cima da hora, todas as pessoas tensas, uns felizes, outros alterados, tensos, porque vocês afinal nos enganaram, nessa coisa já dura muito tempo. Então, não há ambiente, muitas vezes, muitos jovens chegam ao casamento tensos, tensos e com palavras às vezes muito feias, linguagem não muito indicada, que ouviram da boca dos tios, da boca das tias, e muitas vezes de um pai que não vive com a mãe, que também interferiu brutalmente e caiu por cima da sua ex-companheira, que ficou a educar os filhos, a dizer que então como é? Tu sabias afinal que a filha namorava e tu nunca me disseste nada, agora é assim por cima da hora que me chamam para a apresentação. Então veja que às vezes na apresentação sai uma linguagem muito feia. Em muitas apresentações, às vezes a relação acaba lá. Depois nós já vimos muita gente, muitos jovens assim, fizeram cursos de noivos, depois é que fizeram a apresentação, porque é tudo em cima da hora. Na apresentação as coisas não correram muito bem, a família reagiu bastante negativamente, ou em relação a tal famoso apelido, tá vendo? A família onde o miúdo foi escolher a menina, ou o contrário. Agora, depois quando descemos para mais dentro, um dos problemas fundamentais é a questão do balanço que eles fazem. Hoje os jovens fazem muito balanço. O balanço não no sentido de equilíbrio como está, mas eles querem olhar para as possibilidades que o rapaz garante, sobretudo o rapaz. E hoje olha-se muito para o lado do econômico, financeiro, o lado muito material do casamento, muito material do casamento. E se esse lado, por exemplo, for o caminho escolhido porque o rapaz tem possibilidades, ou porque a menina tem possibilidades, resultado qual é? Se um desses elementos falhar, tanto do rapaz como da parte da menina, tudo cai água abaixo. E também, às vezes, acontece que o rapaz ganhava pouco, vou dar um exemplo, por exemplo, o rapaz ganhava pouco, mas sustentava a sua família com pouco que ganhava. E às vezes acontece que a menina começa a trabalhar, a menina começa a ganhar muito dinheiro. Ganha mais do que o rapaz. E aí, às vezes, ou ela próprio cria problema no lar e começa a insistir sobre o seu marido, arranja mais trabalho, tenta trazer pouco dinheiro aqui. Ou então a família desta menina que ganha muito, às vezes até ganha 3, 4 vezes mais que o marido, e intervém a dizer que então como é? Tu passas a vida a sustentar um pacheco lá, tu passas a vida a sustentar o homem que não traz nada em casa. Então veja quais são os problemas que começam a nascer. Não só, mas porque significa que a base já nasceu falsificada. Eles construíram a sua relação sobre elementos que não são fundamentais no casamento. De fato, esse é um problema ritual. É um problema ritual e é um problema também que eu chamaria de problema teológico. O problema teológico é o problema de interpretação. E o problema ritual é o problema de que nos liga à celebração. Então, certos países já avançaram muito. Angola ainda nunca ouvi que alguma igreja católica teria celebrado, digamos, essas 3 quase formas de matrimônio num único. Mas, por exemplo, se nós vamos para a RDC, eu próprio, quando estive por lá fazer teologia, já participei em vários. O que se faz? Para evitar o avolumado de momentos que podem levar a muitos gastos, então o que fazem?
num dia mesmo chamado do alambamento, da apresentação, muitas vezes do alambamento, num dia do alambamento, às vezes, num dia do alambamento, então quem está lá no alambamento? Está o padre, o próprio padre está no alambamento, está à espera do momento dele. Muitas vezes está lá o conservador no mesmo ato, normalmente é o segundo. Primeiro vem o alambamento, depois do alambamento, o conservador já vê se a situação está calma, se é abonatória também, não tudo já está preparado. Então vem o alambamento, casamento civil, no mesmo lugar. E o terceiro momento, no mesmo dia, no mesmo lugar, o casamento religioso. Na RDC, eu já vi com os meus olhos. É uma questão de organização também. Organização, confiança. Porque hoje há padres que dizem que o alambamento é para quê? Ou pastores também que dizem que o alambamento é quê? Até dizem que isto é algo de gentios, é algo de pagãos. Mas se olharmos para a história da vida das pessoas, a cultura que nos criou deve ter precedência. Deve ter precedência. Eu não posso ser Miguel. Sem os meus pais, sem a minha cultura, é impossível. Eu sou Miguel porque tenho uma cultura, tenho tradições da minha família, tenho os meus pais, cresci neste humus familiar e a partir desse humus familiar que eu hoje sou pessoa. Então a cultura deve ter precedência na mesma. Deve ter precedência, considerá-la no seu devido lugar. Eu não estou a dizer que talvez devamos aceitar, por exemplo, feitiços ou exageros do alambamento, não é isto. Mas estou a dizer que colocar os indivíduos que vão casar na sua cultura própria. Você que eu às vezes interroga sempre os noivos, tu conheces as práticas culturais do teu noivo? Isso não nos interessa, mas não deve você interessar isso. E um dos problemas é quando a gente não interpretou bem teologicamente a cultura, o que é que acontece? Casa-se e se por infortúnio morrer, falecer o marido, e porque essa menina não conhecia a cultura e o modo de tratar as coisas depois do funeral, ela vai ver-se na rua, perde a casa, perde tudo que eles construíram os dois, só porque a família diz que não, o filho é nosso e você é estrangeiro na nossa família, portanto, rua, sai-te daqui. E muitas vezes nem se olha para os filhos, porque esse elemento foi negligenciado da cultura. No namoro, eles não integraram esse elemento no namoro, não integraram. Eles foram para outras coisas, beijinhos, ou outras práticas na vida do namoro. E negligenciaram completamente este lado teológico, cultural. De fato, eu acho que isso seria interessante. Até para... seria interessante. Podia não ser, digamos, comunicar-lhes os valores culturais como tais, mas levá-los a que se interroguem sobre o valor cultural do companheiro e da companheira, para evitar essas surpresas. Eu ainda estou acompanhando um problema de uma jovem que é exatamente isso. Morreu o marido, ela ficou com 2 filhos, e a família do marido pegou na casa, pegou nas coisas, ela praticamente está na rua. Portanto, teve que arranjar um lugar onde ficar na sua família, voltou para a família dele, mas isso não é. Se esse indivíduo, eles tiveram casa onde viveram, juntaram bens, por que a família tem que apertar essa senhora, obrigá-la a dar os multicaixas do marido, do marido, a família, para a família depois de levantar o dinheiro de se dividir, e muitas vezes ela não recebe nada, mesmo tendo filhos. Abandonada completamente. Abandonada completamente. Os indivíduos usam o dinheiro, porque é nosso filho, ficam com a casa, arrendam-na, ou querem vendê-la, mas sem consentimento dessa senhora que viveu muito tempo, partilhou o espaço, anos e anos, tem filhos com o indivíduo que faleceu. Faltou a integração cultural. Porque se ela entendesse que a coisa tem sido assim naquela família, ela está onde eu falei do apelido.
Se essa menina namorasse com a cultura desse rapaz, terá percebido que, olha, nessa família já aconteceu que a menina que tinha casado nessa família sofreu isso. E ela podia recuar enquanto não houver compromisso que, se um dia acontecer, ela podia salvaguardar a sua realidade com seus filhos, com seus bens. Eu lembro-me ter testemunhado 3 casamentos no Carmo, na altura, e estes, um deles, é engraçado, um deles, a família não veio ao casamento. O pai e a mãe, os filhos não vieram ao casamento religioso, não vieram. Eles só esteve na festa com famílias que eu chamo terceiros, da proximidade do pai e da mãe, que estiveram cá, por exemplo, em Luanda, né? Mas os principais não vieram, disseram, não, aquela mulher lá que você arranjou em Luanda, aquela é tua. Nós temos aqui uma mulher para ti, que é da nossa cultura, está a ver o problema. Não aceitaram aquela senhora. Tiveram 2 filhos. O indivíduo um dia foi para a tal região onde nasceu e lá, logo que chegou, na mesma noite, fizeram um rito de casamento com a mulher que a família tinha arranjado lá. Agora, vai ter quantas mulheres? 2? Significa, uma mulher fica lá na aldeia, onde estão os pais, é nora, né? E ele, quando está lá, tem a mulher, porque é mulher da família, a família arranjou para ele, e aqui em Luanda tem outra casada pela igreja. Ora, isso não funciona na igreja, vai fazer o quê? Ou vai ter que decidir. Vai ter que decidir, mas só que esse indivíduo, por exemplo, aceitou a proposta da família. Né? Às escondidas, na sombra, lá ficou com aquela, e quando a outra casa se apercebeu, a casada preferiu romper a relação porque a coisa não irá assim. Portanto, há problemas imensos quando falta este problema de integração, que eu chamo de integração teológica do elemento cultural. Integração teológica dos ritos. Há esse problema. Mas quem deve resolver isso, creio que não é a igreja, em princípio, porque nós não temos técnicos, grandes técnicos na área da cultura, mas seria a vossa proposta que eu bem podia acolher, que se calhar deveríamos ter, integrar na formação alguém que percebe melhor as culturas diversas, que podia dar-lhes dados como é que pessoas vindas de tal cultura, que tipo de comportamentos são, digamos, mais salientes, que podem agravar, digamos assim, o crescimento, no sentido mais positivo de uma relação ou no sentido mais negativo de uma relação. Mas creio que os jovens hoje não olham muito para isso. Os jovens negligenciam todos esses aspectos culturais, aliás, não passam tempo nisso, nem querem saber, porque eles têm um quadro bem direcionado naquilo que pretendem. Tanto, às vezes, querem encontrar um rapaz rico, ou então, hoje já também está acontecendo que querem encontrar uma mulher bem sucedida na vida. Tem um emprego grande, que dá dinheiro, que o rapaz considera como uma porta de entrada, mas não uma porta de entrada para ficar com ela toda a vida. É para ver conseguir um bom emprego na área onde essa senhora está e depois atirar para o lixo a menina. Já temos vários casos. O menino entra na vida desse rapaz, fica uma porta de promoção da família, por exemplo, do rapaz, sobretudo da família do rapaz. A menina vai integrando os cunhados, os sobrinhos para esta empresa ou esta instituição. E depois, qualquer coisa não funciona, a relação acaba e a menina vê-se solteira, sem norte nem sul. Nem sul. E tanto já conhecemos vários casos destes. Lembra-me até, uma das minhas sobrinhas também foi vítima disso. Terá encontrado um rapaz que estava interessado nela e ela olhando para o rapaz e viu que estava desempregado, não estava a frequentar os estudos porque tinha dificuldades financeiras para avançar. Ela pega no rapaz, mete-o a estudar,
arranja um emprego no lugar onde ela trabalhava. E depois disto, o rapaz, na mesma empresa, arranja uma outra miúda e abandona, por exemplo, a minha sobrinha com quem teve já um filho. São coisas dessas, acontece. Muitas vezes as meninas é que pagam mais, promovem os rapazes em certo sentido, mas depois elas ficam praticamente de mãos ligadas, sem saída para aquilo que chamamos o verdadeiro amor na vida que esperavam e que queriam. O meu primeiro conselho é que, primeiro, que se apresente à família, que não comece uma relação às escuras, uma relação obscura, até porque depois vai conduzir o que é namoros clandestinos e que depois vão dar em surpresas que a família depois não vai assumir. Mas se um rapaz começar, por exemplo, a sua relação na família, apresenta a menina, ou a menina apresenta o rapaz, e as famílias já desde o começo vão entrando já na vida desse rapaz, até se calhar para poder ajudá-lo também a melhorar certas coisas que ele diz que isso para a nossa família não serve, se quiser avançar com a nossa filha. Como também exatamente o fazem exatamente também com a menina, eu creio que seria o primeiro passo. O primeiro passo, juntando já os apelidos. Os apelidos, porque hoje há famílias que não se deveria tirar, por exemplo, uma menina para casar ou um rapaz para casar. Ainda temos essas famílias assim. Temos essas famílias assim. Segundo, que sejam transparentes. Transparentes, porque quando a família já conhece quem é, a relação é mais, vive-se na verdade, sem receios, andam abraçados e ninguém os aponta o dedo porque o que eles são. Então, esse conselho, para mim, deveria conduzi-los a voltar talvez para a família. Fazer essa integração cultural, conhecer um bocadinho, informar-se mesmo. E aí as famílias poderiam logo começar a ter encontros para dizer que os nossos filhos se querem casar. Como é que as vossas culturas são, por exemplo, no casamento? E suponhamos que a nossa filha morre. Pode acontecer, ou o vosso filho morre, por exemplo. O que acontecerá com a nossa filha ou com o nosso filho? Tá vendo? Essas coisas, significa que a própria família já começava a fazer essa integração cultural. E o outro passo é que se são cristãos, que assumam com coragem, com verdade, com determinação os valores religiosos. Que sejam realmente, invistam na vida da oração. Porque rezando juntos, Deus também ajuda. O Espírito também ajuda a abrir as consciências. Mas se eles vão fingindo mais ou menos nesta relação, com a família não estão totalmente ainda porque não assumiram a relação. Entre eles, o elemento cultural não foi integrado. Mesmo que venham para a igreja, ainda eles guardam, conservam grandes mentiras e vão viver na hipocrisia. E vivendo na hipocrisia é alguém que está a guardar muita coisa que não quer revelar. Porque até hoje conhecemos casamentos em que a menina está à espera que o rapaz, com a bênção que o padre vai dar, que o rapaz mude porque o padre vai fazer a bênção. Ou então que a minha noiva vai mudar com a bênção do padre. Isso não existe. A bênção só funciona com fé e verdade. E se não há verdade na prática da fé, não há verdade na integração cultural, se não houver verdade também na conjugação do mesmo esforço das duas famílias, no sentido mais cultural, religioso, então aquela relação está falhada. Podemos fazer gastos astronômicos, como agora se faz, casamentos bastante caros. Em Luanda, casamento de 30 milhões, 40 milhões. Isto é só mesmo comer e beber. Mas não estamos a garantir que os nossos filhos se realizem e vivam felizes, confiantes e que olham para o futuro alegres, dizer que valeu a pena. Portanto, esses três elementos devem ser
os principais, que eles sejam transparentes com a família, logo no princípio da relação, para que a família ajude essa integração cultural. E é esta integração cultural toda, a maneira como eles se entendem, que eles vão apresentar a Deus. Olha, Senhor, nós somos assim. Abençoe-nos e dá-nos a luz para que o que vamos construir seja felicidade para cada um de nós e também para as nossas famílias. Em Angola, o casamento envolve, sobretudo, a família. Mesmo que eles se assumam a dizer que a coisa é nossa, envolve a família. Teve uma minha afilhada, que namorou um rapaz, depois as coisas tinham parado por causa de uns ritos familiares. A família dela não aceitou os ritos que a família queria impor à menina e a coisa parou. Mas meses depois, a própria menina e o rapaz entenderam casar-se e vieram dizer assim, olha, mamãe, nós vamos casar e vocês não se preocupem, nós já preparamos tudo, nós é que vamos assumir tudo. A família não aceitou. Disse, não. Nós, como tínhamos parado naquela altura, por causa disso, queremos saber se aquele impedimento já foi desfeito. Está vendo? E quando tiveram certeza relativa que o impedimento estava mais ou menos retirado, até não foi retirado, transferido, transferido para outras circunstâncias, só assim que a coisa avançou, mas avançou com esse medo sempre. Mas se o impedimento foi transferido, o rito foi transferido para uma certa outra realidade. Então, como é que a coisa vai funcionar? Está vendo? Como é que a coisa vai funcionar? Então, eu creio que a vida é assim. Eu acho que o elemento cultural deve ser mesmo explorado, não deve ser negligenciado. Mas em Angola, infelizmente, ainda há essa negligência. Provavelmente eu vou tentar ver se consigo integrar um formador cultural. Seria interessante para que eles partilhem, por exemplo, a cultura dos umbundos é assim, no casamento, a cultura dos bacongos é assim, pelo menos por regiões. E eles, a partir daquela percepção, já podem dizer, agora eu vou ficar atento ao meu companheiro, ao meu futuro noivo e fazer a cautela de fazer certas questões, por exemplo. Questões rituais. Eu chamo-me José de Matos, sou filho de Agostinho Fortunato de Abreu e de Maria Albertina José Cardoso de Matos. Sou natural do Kwanza Sul, Sumbe, e somos candidatos ao curso de noivos. Sou a Neuza José Domingos Jovete de Matos, filha de Francisco Aminos da Mata e de Maria Isabel Domingos de Almeida, natural de Luanda. Somos candidatos ao curso dos noivos. Nos conhecemos numa pequena brincadeira, ela ia passando e eu chamei-a. Apresentei-me e ela disse como é que chamava e eu disse como é que me chamava. Realmente não comunicamos a família. Não comunicamos a família e como a juventude está, né, agora nós começamos e tivemos logo um encontro, tivemos saída e começamos a namorar. E a família surpreendeu-se, né, sabendo que nós já estávamos a namorar. Eu digo que o nível de envolvimento da nossa família foi fundamental, foi muito importante nós termos uma família ao pé de nós. Eles estiveram diretamente envolvidos na nossa união, né? Tanto é que nós já somos casados hoje há 19 anos. E então, se não fossem eles, de certeza que nós seríamos um casal não muito unidos como somos, não teríamos esse sucesso e essa união que temos agora. Portanto, eu acho que é fundamental o envolvimento das famílias no casal. É muito, muito importante. Não pode nunca, por nunca um casal que se espera que sejam prósperos, né, que tenham um futuro próspero, não pode ter envolvimento só de amigos, pessoas que não estejam ligados diretamente, sobretudo de sangue, né? Devem estar ligados, as famílias devem estar intrinsecamente ligadas ao casamento, não tem como.
casais que se portam assim, eu considero um ato muito irresponsável. Até porque nós somos africanos, não é? E enquanto africanos, nós temos os nossos hábitos, temos os nossos costumes africanos que não podem ser deixados de parte. E, numa primeira fase, os pais devem ser os primeiros a serem comunicados sobre esta união. Se assim não for, eu penso que é um ato irresponsável. E, sendo o casamento de extrema importância para a união de dois seres que se gostam, que se querem unir, eu penso que envolver amigos, envolver pessoas que não são famílias, é um ato irresponsável. Eu acho louvável, é uma iniciativa extremamente louvável, porque, e como já tinha dito, enquanto africanos que somos, nós temos hábitos, temos costumes que já vêm desde os nossos primórdios, né? E que devem ser preservados. E eu penso que num passado muito recente já haviam esses conselheiros, né? Já haviam esses conselheiros matrimoniais. Embora não sei se eram do ponto de vista legal aceites, né? Mas eu acho que já haviam, tanto é que os casamentos de há 50, 60 anos para cá eram muito duradouros. Eram muito duradouros porque haviam conselheiros matrimoniais que passavam nos lares, acho que aconselhavam as famílias. E é muito importante que a família de um lado, quer da mulher ou do homem, estejam ligados. É preciso conhecer os hábitos e costumes. Se eu não conhecer os hábitos e costumes da família da minha esposa, eu estaria aí no mar deserto, estaria caminhando num deserto. Então é importante. Daí a importância das famílias estarem atentos ao casal, das famílias estarem ligadas ao casal. Portanto, hoje, o mundo moderno, a era da informação que nós estamos a viver, está a fazer com que muitos hábitos e costumes que são fundamentais estejam perdidos. Então é importante que a gente esteja ligado, é importante que as famílias estejam ligadas, é importante que os conselheiros, se assim for, será bem-vindo, estejam aí presentes que é para aconselharem os casais. Ela é do Pão da Sua, minha mãe também. Então, desde pequena, o meu pai sempre fez questão de nós também conhecermos a cultura da minha mãe. Os hábitos, a comida, as tradições. Então, quando eu me juntei com alguém do Kwanza Sul, não pesou praticamente nada, porque eu já sabia. Também fiquei a ver mais de algumas experiências de família, se tem alguma tradição ou não. Graças a Deus também não tem. É igualzinho da minha mãe, então foi tudo mar de rosa, foi mais fácil. Muito sinceramente, eu acho que é cumplicidade, amor sobretudo acima de tudo, cumplicidade e deixarem o imediatismo de lado. Querem ter tudo e já e hoje, muitas das vezes sem medir consequências. E então, hoje a nossa juventude está muito ligada ao imediatismo. Parar, deixar de lado o imediatismo. As coisas não se conseguem de um dia para a noite. É preciso suor, é preciso trabalhar, é preciso enfrentar dificuldades para se conseguir, para amanhã depois poder sorrir. Eu acho que deviam ter um bocadinho mais calma. Primeiro, não ter muitas amizades também que não tenham um relacionamento sério, porque isso também estraga muito. Porque uma pessoa solteira, que não é noiva, que não é casada e tem amiga que é casada, às vezes estraga o relacionamento da amiga. Porque ela vai estar sempre a dizer que o amigo, que o primo deu aquilo e o marido dela às vezes não tem. Então faz com que ela também seja amiga. E também não ouvir muitas pessoas. Todo o problema que é construído em casa tem que ser resolvido em casa. Sem pai, sem mãe, sem primos, sem irmãos, porque às vezes nós vamos levar uma coisinha e vai ficar uma bola de neve e depois fica mesmo complicado, depois ter que a nossa família respeitar o nosso marido e vice-versa. Então, conforme já tinha dito, deixar o mediatismo.